para vocês esse vídeo falando da poderosa chefona do centro de São Paulo. Com sua fortaleza totalmente blindada, vamos falar nada mais e nada menos de Elisete. Meus bombones! Coisas lindas do meu coração, gente! Babado, confusão e gritaria, hein, gente? Esse vídeo era muito esperado, pessoal, muito esperado. Sou a primeira e única que traz esse vídeo. E pode trazer esse vídeo. Eu tô falando, tem muito vídeo ainda, gente, pra trazer pra vocês, tá? Vamos falar de Elisete. Como vocês já viram, escutaram por aí, se fala da Elisete, né? Elisete. Elisete, babado, confusão e gritaria? Elisete. A Elisete, gente, vamos, não deitava pra ninguém. Vamos ser claríssimas, né? E claros, não deitava pra ninguém. Não tinha ninguém mais poderosa que a Elisete, não. Não tinha, não. Não. Então, a Elisete, gente, quando ela começou, ela era prostituta lá da Rua Augusta, tá? Lá da Rua Augusta, ela era prostituta, ela fazia os PG dela, tal, e Pascoal, né? Então, um belo dia, a Elisete, de um cliente dela, um cliente polícia, gente, Aliban, de um policial que estava totalmente apaixonado pela Elisete. Gente, sabe o que esse homem fez para Elisete? Ele deu para ela de presente, gente, um hotel, gente. Um hotel! O hotel inteiro deu para Elisete de presente. O Hotel Flórida. Deu de presente para Elisete, porque ele estava totalmente apaixonado por ela. O Carlão, esse Aliban, da seccional lá do centro de São Paulo. Olha o bafo! Já começa por aí os babados. Então a Elisete, gente, ela levava a cafetinagem com mulheres, né? Mulheres cis e tudo. E ela, começou a alugar quarto para as meninas, tudo. Então, um belo dia, chegou uma pedindo vaga, toda feminina, gente, uma mona, hein? Uma mona. Toda feminina, com passabilidade, ninguém sabia que era a Mona, né? A primeira mulher trans que ela alugou essa vaga para Janaína do Ceará, foi a primeira, né? Mas até então a Elisete não sabia que ela era transexual. Aí tudo bem, passou o tempo, aí logo depois ela descobriu, ela contou a menina também, né, que ela era trans e tudo isso, a Elisete não dava crédito, né? Porque a menina era super feminina, gente, super feminina e tinha passabilidade. Então, tudo bem, a Elisete se levava muito bem com ela e tudo, e a Elisete só alugava vaga para meninas, para mulher cis, né, para fazer a prostituição, só mulher cis. Então, essa menina, a Janaína, ela começou a trazer, gente, ela começou a trazer aquele montão de menina, gente. Quando ela começou a trazer aquele montão de menina, a Elisete olhou assim, falou, não, peraí, o dinheiro tá com elas, então eu vou começar a alugar, a vaga para elas, para as transexuais, né? Gente, é que ela começou a trazer aquele montão de trans. Vinha a Natália de Alfenas, tava a Juliana dos Olhos Verdes, tava a Maiara, amiga minha, Mahala, amiga minha, tudo, sabe? Que dava dinheiro para Elisete, né? E aí começou a chegar aquele montão. Tava a Madoninha, a Alessandra do Olho Verde, a Marta, a Isadora, a Thelma, tava a Carla Della, a Carla Gorda, a Kika, um montão. Começou a chegar, bum, 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 e aí foi aonde a Elisete começou a faturar mesmo. Começou a faturar muito dinheiro, muito dinheiro. Isso era importante, porque o dinheiro tava nas monas, e ela se deu conta, mas ela seguia alugando vaga também pras mulheres cis, tá, gente? Mas ela pegou mais forte aí com as monas, né? Incluso no escritório da Elisete tinha aqueles posts, aquela fotografia de monas, mas das as mais bonitas, as mais belas mesma, tá? A Elisete, gente, era aquela coisa, não tinha pra ninguém.
Não tinha pra ninguém. Incluso a Andreia de Maio, né? Se fez amiguinha e tudo. A Elisete chegou aí na boate da Andreia de Maio e tudo. Mas é aquela coisa, a Elisete não deitava nem pra Cris Negão. Que eu saiba, que tem muitas moninhas aí, né? Mona Boy, né? Bom, Mona Boy não sabe nem o que fala, né? Porque ela não sabe nem se ela é mona ou se ela é boy. Então tá claro, né? Vamos. As que realmente a Cris deitava era pra Elisete e pra Andreia de Maio. Eram as duas que a Cris Negão deitava, tá? Mas eu já vou trazer esse vídeo da Elisete com a Cris Negão pra vocês, tá? E a Elisete, gente, ela começou a alugar as vagas pras meninas, né? Pras transexuais e começou a generar bastante dinheiro, né? Então, por uma outra parte... tinha aquele hotel, o Monte Carlo, né? Aí no Monte Carlo vivia muitas também, tá? Tava muitas aí vivendo, né? Foi aonde a Elisete, quando descobriu que elas estavam vivendo aí, começou a imigrar as meninas lá pra Elisete, mas a Elisete também começou a ir buscar. Uma por uma, gente. Porque, claro, aí nessa zona do Monte Carlo não tinha cafetina. Não tinha, né? Então as monas estavam a Deus dará. E quem tava aí? Cris Negão, né? Então aquelas monas, né? Que tinha que pagar o pedágio, a Cris com a persuasão, né? Aquelas monas que fazia as coisas, se metia dentro do hotel com o maridinho, aquela vidinha. Aí é onde a Cris Negão entrava na onda mesmo, né? Então a Elisete foi vendo isso e foi indo lá buscar. Mas nesse Monte Carlo vivia muitas, tá, gente? Vivia muitas. Aí tava a Maluzinha, tava a Cláudia Edson, tava a Claudina, a Samantinha, a Gislaine Close. Tava muitas aí, tá? Muitas que vivia aí. Começou tudo a migrar pra Elisete e a Elisete foi buscando. Uma por uma, gente, uma por uma. E a Cris baixava a cabeça pra ela, claro. Porque se a Elisete tinha que dar na cara da Cris Negão, a Elisete dava. A Elisete dava. A Elisete dava. Sabe, porque qualquer coisa a Elisete mandava lá os homens, tudo armado lá. É bem por aí, sabe? Então todas respeitavam a Elisete. Dizer que a Elisete foi uma mal pessoa, vamos, uma dessas cafifas sanguinárias... Não. A Elisete punha ordem no barraco. As coisas como são, tá? Aquela coisa, né? Todas que me relataram, incluso amigas minhas, tá? Amigas minhas, umas 14 viveram lá na Elisete, umas 14. 3 faleceram, 11, né? 3 faleceram, então 11 amigas minhas estão vivas ainda, viveram lá na Elisete, e elas só falam coisa boa da Elisete, elas não falam nada ruim da Elisete. Então, claro, o que eu tenho entendido também, na minha época, se comentava da Elisete, mas... não comentava coisa ruim não, tá, gente? Não, pra nada. Olha o sucesso que aconteceu, gente, no bar. Ela tava lá com todas as monas dentro do bar, né? Olha só. De repente, chegou o Zaliban. Invadiu tudo! Como eu falo naquela época, eles eram bandidos pra fazer o que eles faziam, né? Bom, chegou lá, primeira coisa, a Elisete, na dela, as monas, tudo. Gente, a polícia, os Alibã, meteu a mão na cara de uma mona. Até aí a Elisete, na dela, né? Porque as filhinhas da Elisete lá, tudo com ela, né? A mona não tinha nada a ver com a Elisete, nada. De repente, a polícia foi, gente, pra meter a mão na cara da Fernanda de Poços. Gente do céu, Fernanda de Poços, filhinha da Elisete, né? Gente, quando a polícia foi pra meter a mão na cara da Fernanda de Poços, a Elisete deu aquele murro estrondante em cima da mesa. Epa! Na minhas filhas... Não, ela não falou nas minhas filhas, não. Ela falou, no meus viado ninguém bate. Ninguém bate nos meus viado. A polícia olhou pra ela assim e falou, quem é você? Ela falou assim, babado, hein? Babado. Eu sou Elisete. A polícia olhou assim, foi saindo todos, gente. A Elisete era a mulher do Carlão, gente. O que deu o hotel pra ela. O Carlão, gente, era da seccional lá do centro de São Paulo. Sabe? Alibã babado. Então,
o Zaliban deitava pra Elisete. Deitava, gente, deitava. Então, com todo esse poderio que ela tinha na mão, meu amor, nem a Liban, nem Cafetina empeitava a Elisete, não. Elisete? Não. Ninguém empeitava a Elisete pra nada. Não. A Elisete, essa sim eu tiro o chapéu, o sombreiro e faço até reverência, porque ela não judiou das monas. Não, não. Quando, olha, as coisas como são, se a Elisete tinha que dar na cara de uma mona, de um viado, ela dava. Por quê? Porque a Elisete, ela tinha as normas dela, a regra. Ela não aceitava que levasse homem pra lá, pra dentro dos quartos do hotel. Não aceitava. Ela falava assim, você pode fazer o que você quiser com seu dinheiro, tá? Você pode se drogar, você pode fazer tudo, mas com meu dinheiro você não vai fazer isso. Você vai fazer isso com seu dinheiro, a vida é sua, faz o que você quiser, mas com meu dinheiro não. Você vai pagar a sua diária, você vai pagar suas coisas e ponto, tá? Porque a Elisete, gente, ela tinha dinheiro até pelas orelhas. Ela não precisava cafetinar. Ela mandou a maioria pra Itália. Ela mandou muita mona pra Itália, sim. Mas ela não tinha aqueles, vamos dizer assim, fetiche, né? Como Caetano, André de Maio. Não, não. A Elisete era diferente, gente. Ela era diferente. Ela não precisava... Olha, gente, multas. A Elisete não fazia multas. Ela não passava multa nas monas. Pra quê? Pra que a Elisete ia multar as monas se a Elisete tinha dinheiro até pelas orelhas, como eu falei? Tá entendendo? Então a Elisete, verdadeiramente, ela não precisava multar, não. Ela não era a Sueli Scala da vida. Essas pobretonas, né? Aquelas, inclusive aí falar que é milionária, André de Maio. Pobretonas, né? Pé rapado. Não, essa mulher, ela ainda é milionária. Por quê? Porque a Elisete tá viva, gente. A Elisete tá viva, tá? A Elisete, ela tá viva, ela vive aí no Brasil, que eu sei, às vezes ela... Agora eu acho que ela já não tá viajando mais, né? Incluso até amigas minhas encontraram com ela aqui em Portugal, né? Que é muito possível que ela passe temporadas em Portugal, que ela vai para lá e para lá. Ela tem dinheiro de sobra, ela é milionária. E a Elisete, gente, falar dela é falar de uma mulher potente, uma mulher que tratava com os grandes, tá? Com ela não tinha meio termo, tá? Se ela tinha que dar na cara daqueles negão, ela dava. Ela não tinha medo, tá? Baixinha, uma mulher cis, mas, gente, aquilo lá era uma potência. Era uma potência, qualquer coisa ela fazia assim. Vinha aquele exército de homem, tudo com metralhadora. Era babado, gente, era muito babado. Também, né, mulher de um babadeiro policial. O Carlão, nossa, era babado. E a polícia deitava. Todo mundo deitava pra Elisete. Me diz qual a que não deitava. Todas deitava para Elisete. E a Elisete, pessoal, ela, ao ter muito dinheiro, praticamente é milionária, né? Ela deixou, né? Ela deixou, mas a Elisete, ela foi cafetina nos anos 80, 90, 2000 e logo acho que ela parou, sim, porque sabe por que ela parou, gente? Porque a Elisete, ela já tá maior de idade também, diz que ela tá muito doentinha também, tá? Dizem que ela tá muito doentinha. Mas falar de maldade que a Elisete fez, não. A Elisete simplesmente, ela punha ordem no barraco, né? Isso é o que é gostoso, né? Tá vendo? Se todas essas cafetinas fossem como a Elisete, gente, não tinha morrido tantas monas, né? Não tinha sofrido tantas monas, né? Porque eu sei de histórias que incluso chegava a morrer até 15 monas numa semana, tá? Nessas radial e tudo isso. Mas não era transfóbia não, tá, gente? Era o nosso meio que desacuendava elas. Cafetina, babado, doce, tá? Chegava a morrer 15 em uma semana. Então, se eu fosse fazer as contagens certas, né? Que o Brasil é o país que mais mata transexual, nossa senhora. Seria milhares, né? Durante um ano. Milhares. E passava. Mas não por transfóbia, não. Não os doces. Nossa senhora. No Rio de Janeiro era o pior lugar do mundo. Onde mais morria. Era aquela varredura que fazia as próprias cafetinas. Eu sei dos bafão todos. É horrível, tá? E falar da Elisete é falar dessa mulher babadeira. Sim, babadeira porque ela
peitava qualquer uma que punha a cara com as filhas dela. Ela defendia, hein? E olha que ela começou com as mulheres cis, ela não conhecia as monas, e ela começou primeiramente com a Janaína do Ceará, e ela não dava crédito que aquela mona era uma trans. Ela não dava crédito, porque a mona realmente era bonita, gente. A mona era muito linda. Isso, vamos. Falar da Elisete é falar de uma cafetina que foi bacana, tá, gente? Eu não vou falar o contrário, porque a Elisete, depois também, foi a Cláudia Edson, a Cláudia Edson foi inquilina dela, né? Mas a Cláudia Edson é outra coisa, né? A Cláudia Edson, vamos, no atraque, sim, babadeira, sim, fez maldade, sim, tá? Não posso falar que a Cláudia Edson, por exemplo, foi uma cafetina como a Elisete, não. Não posso falar isso, porque não é verdade. Eu não posso falar que Sueli Scala foi uma cafetina como Elisete, porque não é verdade. Andréa de Maio tampouco foi verdade. Então, tá entendendo? E tem muitas pessoas aí, bom, é como eu falei, as monas boy, né, que não sabem um palmo diante do nariz, né, ela não sabe se é mona, se é boy, né, as monas boy sempre falam, ai, a Cris Negão, a cafetina do centro, não, Cris Negão nunca foi cafetina, gente, Cris Negão foi um marginal, que cobrava ponto, persuasão em cima das monas, sabe, em cima, roubando, atracando, cortando, porque é aquela coisa, olha só, com a Elisete, a Cris Negão baixava a cabeça. E Andréa de Maio, também a Cris Negão baixava a cabeça. Agora, com qualquer outra, a Cris Negão ia pra cima de facada, de tiro, do que seja, ela enfrentava. Não tinha medo não, né? Marginal, né? Mas ela deitava só pra Andréa de Maio e pra Elisete. Mas Elisete, gente, era um babado. Era babado, tá? Ninguém mexia com as filhas da Elisete, não. Nossa. Também a marginalia, né? Esses marginais, né? A parte da Cris Negão também. Tava a Juruna, tava a Nega do Bundão. A Nega do Bundão? A Juruna? A Cris Negão? A Cacique Decorada? Também tava aí. Essa praga dos quintos dos infernos, né? Da Patrícia Decorada. Elisete tinha medo. Elisete com medo. Elisete medo dessas monas? A Saritinha de oncinha? Elisete? Não. A Elisete qualquer coisa mandava os homens lá, tudo armado até os dentes. Acabar com elas. A Elisete era babado, gente. Era babado. E com tudo isso, eu fico só imaginando e pensando muitas vezes, né? Se as demais tivessem sido assim, bem correta como a Elisete, não tinha havido tantas mortes, tantas judiações e tudo isso, né? Mas foi assim, né? Quiçá porque a Elisete era uma cafetina mulher cis. É possível, né? Mas não é só cafetina transexual que existe não, tá, gente? Existe. Eu acho que tem até mais mulheres cis cafetina, olha só. E cafetões também, tá? Não é só transexuais que são cafetina não, tá? Mas o curioso de tudo isso é que pela casa da Elisete passou... Vocês não podem nem imaginar a quantidade de mona que viveu aí na Elisete. Todas. Eu diria que todas, hein? Porque todas essas monas que eu me acordo, todas, eu diria que todas, né? Passou a Cláudia Edson, passou a Márcia Ópera, a Karina Facão, a Maluzinha, a Kelly, passou a Midori, tudo na casa dela, hein? A Maiara, a Mahala, amigas minhas, né? Juliana dos Olhos Verdes, a Daiane do Ceará, a Vedramini, também na casa da Elisete, né? A boneca Joyce, todas passaram, a Raquelzinha, a Carla Facão, de Brasília, também a Carla Forum, de São Paulo, muitas, todas, né? Que eu vou lembrando assim, todas. É babado. Então a Elisete, ela montou essa fortaleza e aí não tinha coisa certa, não. Pô, a cara com a Elisete era muito complicado, né? A Elisete era muito respeitada, gente. Era muito respeitada. Mas como eu falei, né? Ela tinha as normas dela, tá? Você quer se drogar? Você faz o que você quiser da tua vida com o teu dinheiro. Mas com o dinheiro dela, não. E qual é o dinheiro dela? O dinheiro dela é que você paga a diária dela, que tá correto, claro, ela não vai dar alojamento pra você grátis, não. Não, você paga a sua diária e tudo isso,
ela não multava essas coisas, não. A Elisete não multava, gente. Multar pra quê? Se a Elisete tinha muito dinheiro, pra que ela ia querer multa? Essas pobretonas que multa, né? Até os dias de hoje, que põe multa, mas são ferrapados, são pobretonas, né? Não é como a Elisete, milionária como a Elisete, né? E é isso, meus bombones. Hoje ela tá doentinha, tá bem velhinha, a Elisete, inclusive. Um beijo, Elisete, pra você, tá? Babadeira. E eu gosto da Elisete, eu gosto, tá, gente? Eu gosto. Não foi amiga minha, nada, mas eu sei quem foi Elisete, tá? Mas no meio de toda essa perversas que tava no nosso meio, eu posso falar de verdade. A Elisete foi boa pessoa. A Elisete, ela defendia o pão dela, que me parece muito bem, né? Ela soube fazer negócio, né? Eu acho que o negócio maior da Elisete foi aquele hotel que ela ganhou do homem apaixonado, do Carlão, que estava totalmente apaixonado por ela, né? Esse policial aí do centro de São Paulo, né? Babado. Então, até os alemães deitavam pra ela, né? Elisete era poderosa, gente. Poderosa. Segue sendo poderosa porque é milionária, né? Assim que, meus bombones, esse é o vídeo tão esperado da Elisete, mas eu já trago outro. Dos babados de Elisete também com Cris Negão e muitas outras coisas que passaram aí no centro de São Paulo. Então, meus bombones, esse é o vídeo que vocês tanto esperavam da Elisete. A grande chefona poderosa do centro de São Paulo. Tem mais coisas, muito mais coisas. Já trairei seguramente um segundo vídeo da Elisete. Porque a Elisete, ela foi bacana, tá, gente? Ela foi bacana. Tem uma aí que odeia ela. Odeia, porque bateu na cara dela, né? Deu na cara dela, mas normal. Sabe por que deu na cara dela? Essa Mona é babadeira. Essa Mona, ela fala muito, né? Ela chega na cafifa, você fala cafifa, né? Ela chega na cafetina e já começa a despejar coisa ou vem com aquelas conversinhas fiadas, né? A cafetina, pá! A Elisete deu na cara dela. Ela odeia. Eu esqueci o nome dessa Mona. Mas eu sei que até a Renata de Cuiabá também deu na cara dela. Deu na cara dela por aqueles temas, né? Aqueles temas lá do Doberman. Porque eu sei de tudo. Sei de tudo, mas não vem ao caso, tá? Esse vídeo é da Elisete. E falar da Elisete é falar, a Elisete foi respeitada por todas. Todas. Que tem uma e outra que pode falar mal da Elisete, é possível. E eu já falo desde logo, deu na sua cara, porque alguma coisa você fez de errado, porque a Elisete não era de dar na cara de ninguém, não. A não ser que você fizesse a coisa extremadamente errada. Ou roubar ela, ou qualquer coisa. Porque senão, meu amor, a Elisete não era de dar na cara de ninguém, não. Ela dava na hora que merecia mesmo. Quando a bicha chegava drogada, ou quebrando tudo, ou fazendo qualquer diabo, né? A Elisete não aceitava que levava macho lá pra dentro do hotel. Não, ela não aceitava. Ela não aceitava que você usasse droga lá dentro do hotel também, não. O hotel você só entrava para dormir, para fazer tua refeição, que seja. Mas, fora isso, você podia fazer o que você quisesse da tua vida. Ir pra onde você quer. Não é aquela típica cafetina que, ai, se você for embora, eu vou atrás de você, matar você. Ai, se você troca, eu vou atrás e eu vou dar ordem pra matar. Porque elas são assim, elas são sanguinárias. Eu sei de muito babado. Muito babado. Tem muito babado aí. Mas o próximo vídeo senta, porque senão você vai cair de costa. Esse sim que é babadeiro, hein? Mas o vídeo da Elisete é até um vídeo bastante suave dentro de tudo o que aconteceu. Mas tem muitos outros vídeos da Elisete que eu posso trazer, tá? Todos verídicos, com depoimento de muitas amigas minhas que viveram na Elisete, tá? Assim que, meus bombones, um beijo, um cheiro, fique com Deus e até o próximo. Mua!